A ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, como alguns chamam, ela traz alguns questionamentos que muita gente tem. Uma delas é o que a gente faz com os elementos da ceia, né? O pão e o vinho. O que a gente faz com eles quando sobra depois de celebrada? Bem, esse tipo de pergunta normalmente tem por trás um entendimento equivocado sobre o que acontece no momento da ceia. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, o que nós cremos é que aqueles elementos continuam elementos, que não fogem do natural. Pão continua sendo pão e não é especificamente abençoado. E vinho continua sendo vinho e não é transformado no sangue de Jesus. Eu digo isso porque a gente tem que entender que quando a gente come pão e bebe o vinho, a gente está comendo coisas que são naturais, mas que carregam consigo não só um sentido espiritual, mas são acompanhados da bênção do Senhor Jesus Cristo, que se faz presente conosco e enche o nosso coração e nutre a nossa vida com os efeitos da sua morte expiatória em nosso lugar. É isso que é a Santa Ceia. Mas pão continua sendo pão e vinho continua sendo vinho. Então, a gente precisa primeiro não cair na banalização de achar que, então se é pão e se é vinho, então vamos distribuir para a criançada em geral, para eles também comerem e não se sentirem excluídos, porque na verdade a gente deixa de nutrir neles o desejo de um dia professar a fé e participar dessa refeição. Eles entenderem que essa refeição pertence àqueles que já se declararam de Cristo, estão dispostos a viver e morrer por Cristo. Então, essa refeição tem que ser algo que eles anelam um dia participar. Por isso que a gente não pode banalizar e distribuir o pão e o vinho, ou suco de uva, se é o que igrejas utilizam para representar o sangue de Cristo, e fazer isso à torto e à direito como se esses elementos não tivessem significado nenhum. Por outro lado, a gente não acredita que eles se tornam sacrossantos e que depois eles não podem ser tocados por ninguém. Eu creio que esse seja o outro extremo. Muita gente dizendo assim, o que a gente faz? Você não precisa guardar porque pão mofa. E dando para outras pessoas para ingerir isso não significa que nós estamos banalizando a ceia. Não é? Então entenda que o nosso cuidado tem que estar em não pensar que o pão e o vinho são especialmente abençoados, materialmente falando, mas também não podemos pensar que, terminada a ceia, eles devem ser descartados, ou eles devem ser guardados, ou eles têm que ser feito isso ou aquilo, como se eles tivessem um elemento sacrossanto aí. Lembre-se, continua sendo pão, continua sendo vinho. Então, essa orientação é apenas para ajudar você a entender que no momento da ceia, nós oramos e nós consagramos aqueles elementos não para transformá-los em outra coisa, mas para que eles sejam acompanhados da bênção da presença do Senhor Jesus Cristo, que enche o nosso coração de alegria quando nós rememoramos a sua morte. Mas depois, pão continua sendo pão, vinho continua sendo vinho. E você não torna algo profano que antes foi sacralizado. Lembra, essa divisão é muito ruim. Nossa vida inteira deve ser consagrada ao Senhor. Nossa vida inteira. O que nós comemos, inclusive fora daquele ambiente ali, deve ser comido debaixo da bênção do Senhor Deus. Aquele pão e aquele vinho não são diferentes. Eu queria que você guardasse isso. Mas que prezasse a ceia e nutrisse nos seus filhos e naqueles que ainda não professaram a sua fé o desejo de um dia fazerem parte dessa mesa.